Meu amigo e minha amiga, vou dizer que não tem muito sentido o que esse pessoal está falando sobre a questão. E o pessoal falar de arrependimento e tudo mais, mas no final tudo isso é condicional, porque o que acontece? É óbvio que eu pensei e que havia, e considerei a possibilidade que as pessoas se escandalizassem com a questão da pregação, ah, da pregação feita por uma pessoa, e considerava a possibilidade que houvesse escândalo na pregação por uma pessoa que, no caso, fosse acusada de ali possuir, claro, e ainda algo que poderia também denotar a própria maldade da pessoa em relação à questão da deficiência, em relação ao benefício, porque isso poderia sim comprometer a questão da pregação, no sentido de que, poxa, peraí, essa pessoa que eventualmente tem problema, se ela tem problema, eventualmente a pregação dela pode estar comprometida, no sentido, eu falei isso em vídeo, acho que talvez até inclusive, antes, talvez lá em 2021, a pregação dela pode estar comprometida em termos de que talvez a pregação não seja tão boa e possa faltar informações ou informações erradas e tudo mais. Portanto, minha própria capacidade de entendimento da palavra seria colocada em xeque. E isso poderia escandalizar. Isso era uma possibilidade. Isso era uma plausibilidade. Isso e poderia ocorrer escândalo. De maneira demonstrada ou não. Inclusive, havendo a possibilidade de ser um escândalo demonstrado. Mas isso era possível. Isso era possível. Então, não. É possível que as pessoas não vamos aceitar que essa pessoa prega, não vamos considerar menos essa palavra e tudo mais. Isso era possível, havia a possibilidade desse escândalo. Em algum momento, talvez eu reconhecia a menor essa possibilidade, mas ela sempre existiu, eu considerei ela antes. Essa possibilidade existiu, isso foi contabilizado antes. Né? Então era uma possibilidade, isso foi considerado antes. Né? Foi considerado também no momento de reflexão sobre o tema a partir das acusações que eu recebi em 2022. E não é necessariamente verdade que não havia risco, aliás, para mim nem é verdade, que não havia risco sobre a questão de escândalo em termos da questão processual. E principalmente nesse argumento, que era bastante provável que fosse carreado, né, para um período posterior durante a pandemia. E estão considerando ali, estou vendo que pularam sempre as injustiças do pessoal, a princípio do pessoal do ocultismo, estão considerando como se fosse errado o argumento de que só aprenderia depois a questão, de repente, da desnecessidade do trabalho. Vocês têm que considerar que esse argumento pode ser data fixa. Poderia ter sido data fixa. Não sei se eu conseguiria adiantar esse argumento necessariamente. Sim, em algum momento eu achei que isso seria feito, de repente, com a obediência, com uma grande obediência da palavra. Mas isso não é necessariamente verdade. Existe a possibilidade de ser data fixa. Argumentos complementares ao mandamento pode ser data fixa. Não sei se daria para adiantar esses argumentos. Os próprios argumentos básicos sobre os mandamentos, meios se entende de maneira, não de maneira corriqueira, mas de maneira geral, de uma maneira espalhada, vamos dizer assim, sem tantas reflexões, que era data fixa. Vocês entendem isso dessa forma. Os outros argumentos vocês estão tentando acelerar bastante, dizendo que é tudo de começo, o que não se sabe. O que não se sabe. Né? E como justamente isso acontece, todas essas situações vocês são forçados a analisar como situações em que a pessoa não sabe. Então, enquanto a pessoa não sabe, é sempre uma questão de... que seria mais ou menos de pecado por ignorância, em todas essas situações. Porque, eventualmente, ou algum argumento quando vocês acusaram eu não sabia, ou fiquei sabendo ali em período muito próximo, antes ou depois de qualquer acusação. Então, quer dizer, estão desconsiderando até essa, quando vários desses argumentos, que poderiam ser elencados em 2019, no final do ano 2019 e começo de 2020, poderiam ser transmitidos para período posterior à pandemia. Durante a pandemia. Para período posterior ao pré-pandêmico, né, vamos dizer assim. Melhor dizendo. Então é isso aí. É isso aí. E na questão do processo é um problema. Porque poderia haver questionamento sobre a questão da qualidade de pregação, como eu já constatei, mas isso foi questionado antes. Poderia haver escandalização em relação a isso. Poderia haver as pessoas que poderiam de alguma forma confiar mais em mim, porque eventualmente eu já vinha pregando há um certo tempo, e pessoas que desconfiariam mesmo, independentemente da situação, só porque eventualmente haveria acusação sobre a questão processual. E seria um argumento carreado, seria um argumento extensivo. Então
Então é isso aí, galerinha. Valeu. Acho que tá aí essa justificação. Vi também um comentário sobre a questão não sei, eu não sei o que é essa, não sei se é uma premier italiana, o que foi, ela desconfiando dos outros, olhando assim mal para os outros, pro Lula. E, bom, de repente ela não sei, de repente ela tá tentando me ajudar, me auxiliar de alguma forma, né? Olhando assim mal para outros presidentes, alguma coisa assim. Bom, se isso for a meu favor, eu não sei se isso é exatamente uma coisa boa ou ruim, mas de repente a meu favor a intenção dela talvez não seja ruim em relação à minha pessoa. Então, no primeiro ponto. No segundo ponto, depende, se isso de alguma forma, se isso é contra mim, né, não pode haver alteração de áudio aí não. Se isso for contra mim, eu não concordo. Contra os presidentes eu não sei. Agora, aí eu talvez até ela possa ter uma olhada. Eu não concordo que no geral você tem que ter maus olhados em relação às pessoas. Eu não acho que isso seja algo tão bom. Mas de repente a pessoa acha que está me ajudando. Eu não estou dizendo que eu concorde, mas pô, pelo menos se a pessoa tem uma intenção de me ajudar, isso é uma coisa boa. Mas eu talvez eu não concordasse inteiramente com a atitude dela. Mas não aplaudo por um lado, aplaudo pelo outro, se a pessoa tem uma boa vontade para com a minha pessoinha. No primeiro ponto. No segundo ponto, depende. Se isso de alguma forma tem alguma rebarba contra a minha pessoa, fique sabendo que, poxa, mas vai ficar usando várias outras pessoas para me atacar, então. Mas aí que tá. E aí eu diria que, se é contra mim, eu diria, não, mas então você tem que chegar diante do Lula e explicar, ó, isso aqui tá errado. Só uma olhada, eu entendo uma olhada, pode simbolizar ali alguma ojeriza, isso de alguma forma pode ser importante, ppode ser algo mais ou menos impositivo, isso pode de alguma forma ter alguma utilidade, mas eu entendo que é melhor jogar francamente. Né? Talvez por isso que eu não concorde, nem que a atitude seja a meu favor. Mas eu não estou atacando e dizendo que... Não só porque seria de repente a meu favor, mas não seria talvez uma atitude certa em todos os momentos, mas eu entendo que isso possa ter algum efeito positivo. Mas se for contra mim, poxa, mas é só então apresentar quais são as ideias contra mim. Muitas delas eu já sei, porque já foram apresentadas, né, no meu caso, na verdade. E agora acabei de responder mais uma. Né? A desconfiança, mesmo que o argumento fosse estendido, ou não seria estendido o argumento da questão processual, não pode haver, porque houve desconfiança de que haveria escândalo em relação à qualidade da pregação. E em algum momento eu falei, mas eles não vai haver eventualmente a questão da qualidade da pregação, mas pode haver. Pode haver, esse questionamento foi feito. Então apenas esse complemento. Então, eu não sei, talvez contra ou parcialmente a favor também da premier italiana, alguma coisa assim, não sei qual é o cargo que ela assume. Então fica esse complemento no canal. E valeu!